gosto de iniciar falando da sistêmica na perspectiva do todo. Quando nós observamos, na live eu estava falando sobre isso, né? Eu falava que a psicologia sistêmica ela não tem um pai. Então, vocês não vão encontrar o autor da psicologia sistêmica, como nós temos no psicodrama, que é Moreno, no existencialismo, que é Sartre, na psicanálise, que é Freud, na CP, que é Carl Rogers, enfim, entre todas as outras. A psicologia sistêmica, nós temos muitos autores, nós temos muitos teóricos, filósofos, cientistas, médicos, biólogos, fisioquímicos, psiquiatras, psicanalistas, que constituíram ela. Então, não vai ser aqui que eu vou estar citando o nome de todos eles, mas vocês precisam saber que ela bebeu das ciências tradicionais, a partir dos conhecimentos aí das ciências tradicionais, da biologia, da química, da física, da matemática, aí entre os contextos da tecnologia também dentro desse processo, e a partir daí da medicina enquanto psiquiatria e os conhecimentos da psicologia também. Ela se inicia tendo essa conversa entre todas as ciências tradicionais. Os autores começaram a observar nos hospitais psiquiátricos que as famílias elas tinham uma determinada função diante do paciente patológico, esquizofrênico. As famílias tinham uma relevância tanto no processo de melhora quanto no processo de piora daquele paciente. Estou só dando uma pincelada assim, no contexto histórico para vocês, tá? E eles começaram a perceber que quando um membro da família ia visitar o paciente, muitas vezes alguém daquela família acabava se tornando... se o paciente estava melhor, outra pessoa da família trazia queixas parecidas, vamos dizer assim. Não recebia o diagnóstico específico, mas trazia queixas. E vice-versa. Então, nós entendemos, trazendo para os dias de hoje, que muitas vezes as doenças emocionais e psicológicas, elas têm uma função nas famílias. Ela tem uma determinada função, ou em trazer o equilíbrio, ou em buscar o equilíbrio, ou em responder alguma coisa para aquela família. Trazer alguma resposta. Ainda trazendo nos dias de hoje, vamos pensar em uma criança que está com dificuldades na escola, dificuldade de relacionamento social, que não consegue interagir, se desenvolver, está tendo bastante dificuldade no quesito relação. A gente vai tentar investigar aquele comportamento daquela criança, ele é sintomático. A criança ela é sintoma de sua família. E é nessa perspectiva iniciou lá na década de 50, o estudo com os hospitais psiquiátricos, onde se percebia que um paciente esquizofrênico, quando ele tinha mudanças relevantes na estrutura psicológica dele, ou ele conseguia se estabilizar com a medicação, com os tratamentos, algum membro da família trazia algum outro sintoma. Então, eles olhavam isso como um processo homeostático, em que um membro da família vem trazendo mudanças, né, nos seus comportamentos familiares, nas relações familiares, mas aquilo se tornavam sintomas. E aí os terapeutas da época precisavam investigar que sintoma era esse, que função fazia, né, esse comportamento esquizofrênico, esse comportamento de alucinação, de ansiedade, de depressão, de frustração, enfim, quando era um comportamento mais patológico, né, em que abria espaços para outras patologias. Dessa maneira, começou-se a entender que as relações familiares têm grande relevância para a estrutura do sujeito, para que ele se torne o que ele é hoje, ou quando ele entra num processo de análise, né, nos seus dias atuais, quando ele vai buscar alguma questão para se tratar, buscar alguma ajuda, algum auxílio, alguma coisa nesse sentido, diante de algum sintoma ou patologia que ele apresenta.
E aí os terapeutas começaram a observar esses processos de relacionamentos familiares. E aí a descrição da psicologia sistêmica, ela vem trazer que todas as relações estão interligadas. Todas as relações familiares, sociais, profissional, pessoal, elas estão interligadas, elas estão conectadas. Então, quando mexe numa estrutura desse sujeito, um membro daquela família, toda a estrutura vai se mexer também, seja na sua estrutura pessoal ou no seu ambiente familiar. Então, nós entendemos que o que eu sou hoje não é apenas o meu sintoma, não é apenas o que eu estou apresentando, mas é todo o processo histórico, contexto de vida que eu tive, todas as minhas experiências, todas as minhas influências, tudo que faz parte deste movimento de vida, vamos dizer assim, e tudo que envolveu um ciclo de vida familiar, o meu ciclo de vida familiar. Então, se eu seguir num processo padrão da minha família, isso é um comportamento multigeracional, que é um comportamento sendo passado de geração em geração, em que eu vivo aquele ciclo familiar que já vem de outros movimentos, de outras gerações da minha família. E aí basta eu, terapeuta, buscar ter o olhar deste todo. Então, quando eu vou observar o paciente, algumas pessoas dizem, tem os dois olhares. Parece ser fácil ser sistêmico, porque tu tens muitos recursos, tu pode beber de outras fontes, das outras abordagens enquanto técnica, ela vai te trazer suporte, ok. Mas, ao mesmo tempo, tem a complexidade de nós observarmos este todo, que nós não podemos esquecer que o sujeito não é único no seu sentido emocional, psicológico, das doenças que ele está se apresentando para nós ou naquele sintoma. Ele tem um todo. E nós, sistêmicos, precisamos observar este todo esse contexto. Então, basicamente, todos os pacientes que vêm para nós no consultório, a gente vai tentar investigar o contexto histórico dele. A história de vida, a primeira infância, o seu desenvolvimento, nós vamos entender qual é a sua personalidade, buscar compreender o caráter, o temperamento que ele tem, porque tudo isso são complementos para que ele se torne o que ele é hoje. E o que ele está te apresentando, seja devido a um sintoma, uma patologia, uma ansiedade, uma angústia, uma problemática de relacionamento familiar, enfim. E algumas pessoas perguntam, Jaque, terapeuta sistêmico só atende famílias e casais? Então, sempre que eu for precisar fazer um tratamento com alguém, sempre que vai estar a família envolvida? A segunda pergunta, sim, a família sempre vai estar envolvida. E a primeira pergunta, não necessariamente que todos estarão. E aí eu ia trazer para vocês, na perspectiva da sistêmica, nós temos três pilares. Esses três pilares são chamados de, o primeiro, a teoria geral do sistema. Esse é o nosso primeiro pilar da psicologia sistêmica familiar. Dentro da teoria geral do sistema, é essa visão do todo, essa perspectiva do todo, é onde nós conseguimos observar o ser humano em sua totalidade. Então, esse é o primeiro conceito da psicologia sistêmica, em que nós não podemos esquecer nenhuma das dimensões do sujeito, nenhuma das dimensões que ele está envolvido e nenhum dos processos que ele precisa ainda desenvolver. Então, algumas abordagens trabalham vamos trabalhar só na perspectiva da infância para responder o hoje. Outras, não, vamos trabalhar somente o aqui e o agora no que ele está nos apresentando. Outras, vamos trabalhar com estratégias e planejamentos do futuro. A sistêmica já vai olhar o todo. Vocês estão me entendendo, né? O que eu quero dizer com este todo? Então, ela vai olhar lá da infância até as metas e estratégias do futuro deste sujeito. Então, é um processo de rastreamento, investigar a história dessa pessoa. Então, se são 20 anos de história, não são apenas 20 anos, né? Tem ali os 20, não é apenas aquela pessoa que está na tua frente, tem os 20 anos de história dela, tem toda a infância e tem o que ela pretende para o futuro. Então, quando vem o sujeito, 20, 30, 40, então são 20, 30, 40, 50 anos de história e mais o que ele pretende
atingir e alcançarem seus processos futuros. E nessa perspectiva da teoria geral do sistema, nós vamos observar dentro da teoria geral do sistema também tem pelo menos 3 pilares, que é um conceito muito conhecido, quem é da área da psicologia, independente da abordagem, já ouviu falar disso, que é o ser humano, o ser biopsicossocial, né? Isso é muito comum na nossa linguagem na área da saúde. Por quê? Como a psicologia sistêmica ela vinha lá, ela vem da questão da psiquiatria e da medicina também, o primeiro olhar era no conceito, no modelo médico, no modelo biomédico, e se observava as questões comportamentais e biológicas do sujeito. E aí, quando entram as outras ciências tradicionais, entra aí a filosofia, a psicologia, entra os conhecimentos da biologia, que é mais uma questão da área médica também, eles começam a perceber que o sujeito é um ser interligado. Né? Aí eu venho só, vamos abrir um parênteses, tá? Descartes, ele trouxe o conceito dos dois polos, quando ele queria explicar a questão da alma, do corpo, ele dividiu mente e corpo. Então, ele trouxe a teoria dos dois polos. Mas e aí essa teoria dos dois polos de Descartes era o que construiu também e favoreceu para o modelo biomédico. Hoje cai por terra o modelo biomédico, não se utiliza mais. E cai por terra também esse conceito dos dois polos de Descartes, em que ele separava mente e corpo. Hoje, qualquer pessoa, até mesmo que não esteja estudando a área da saúde, vai entender que mente e corpo andam juntas. Se uma está parada, a outra tem dificuldades de se desenvolver e vice-versa. Nesse processo, a gente entende que o conceito biopsicossocial, ele é um conceito de 3 pilares, o biológico, o psicológico e o social. Ele tem esses 3 pilares de construção. As explicações de cada um deles já vem do nome, né? O modelo biológico, a nossa dimensão biológica, nossa parte física, nossa parte do organismo, a nossa genética, o DNA, enfim, tudo que está envolvido na nossa parte biológica, na dimensão biológica. A psicológica é tudo que envolve os nossos processos psicológicos básicos, o nosso desenvolvimento psicológico, mental, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí, dentro desse fator, entra a questão da nossa cultura, as nossas crenças, os nossos valores, princípio, moral. Entra a questão da espiritualidade. Então, óbvio que nós não tratamos a dimensão espiritual do sujeito, mas ela é levada em consideração, porque se nós olhamos o todo desse paciente, nós precisamos olhar também para essa dimensão, aquilo que é relevante para a estrutura emocional e psicológica dele. A dimensão, até ainda fechei um parênteses lá do Descartes, tá? Fechei um parênteses do Descartes, era só para dizer que a teoria dos dois polos caiu por terra e que a gente segue aí o modelo biopsicossocial. Abrindo um outro parênteses, a logoterapia vem aí com um conceito biopsicossocial / espiritual, né? Que é algumas relevâncias, conhecimentos aí dessa dimensão que envolvem dentro do consultório clínico. Mas nós não vamos falar disso, foi só outro parênteses que eu quis trazer para vocês. E o terceiro pilar do biopsicossocial é o social. O social é o contexto onde esse sujeito está inserido, né? É o ambiente onde ele está, seja a família, o trabalho, o convívio social, tudo que está envolvido no processo de relacionamentos interpessoais. Então, nós temos aí os nossos relacionamentos interpessoais, que é o relacionamento entre pessoas, e o relacionamento intrapessoal. No relacionamento intrapessoal é a minha relação comigo mesma. E aí essa dimensão também está lá no segundo pilar, que é o psicológico, a dimensão psicológica. Então, aqui entra esse ser humano, que é um ser biopsicossocial, que nós temos que levar em consideração essas 3 dimensões, esses 3 pilares que são bem relevantes para o desenvolvimento deste sujeito.
Dentre esse conceito e esse conhecimento do biopsicossocial, nós sempre vamos observar esses três pilares juntos. Eles estão interligados, a palavrinha-chave, que eles estão interligados e eles são interdependentes. Eles sendo interdependentes, significa que uma dimensão depende da outra. Se a minha dimensão física não está bem, automaticamente a minha dimensão psicológica e social serão afetadas. Se a minha dimensão psicológica não está bem, significa que as outras também serão afetadas, a biológica e a social. E a gente consegue ver isso na prática, com exemplos muito comuns, né? Vamos pensar aí numa profissão que é exaustiva, que é cansativa, que desgasta muito, né, mentalmente um sujeito. Uma profissão que é muito comum, que já foi muito pesquisada, o nível de estresse, que é os bancários, né? Quem trabalha no banco, vocês já viram vários estudos, já devem ter ouvido falar de vários estudos do nível de estresse deste sujeito. Então, o bancário está num ambiente de trabalho que requer muita concentração, muita dedicação, muitos conhecimentos de diversas áreas, de processos, de protocolos, conhecimentos básicos da matemática, ou às vezes nem tão básicos assim, né? Mas, enfim, bastante conhecimentos de relacionamento que lida diretamente com clientes, de relacionamento interpessoal, tem que ter um perfil de liderança, de ter autonomia, tomada de decisão, enfim. Então, é uma dimensão, é uma profissão que exige um pouco dessa pessoa, exige um pouco mais dessa pessoa, no sentido de ter equilíbrio emocional e ter inteligência emocional para saber lidar com determinadas situações. Então, este bancário, ele está sobrecarregado. Ele não trabalha só no horário de trabalho dele. Ele trabalha depois, leva trabalho para casa, e isso acaba interferindo na relação familiar dele, porque ele não está lá totalmente para a família dele no horário de trabalho. E aí esse bancário, ele apresenta aí comportamentos de estresse, vamos pensar assim. Ele está apresentando comportamentos de estresse, ele não tem mais tanta estabilidade emocional, a sua verbalização está mais agressiva, mais violenta, ele não tem mais tanta empatia pelas pessoas. E aí, isso são sintomas psicológicos. Então, esse movimento vai acontecer porque ele está apresentando sintomas de estresse, sintomas psicológicos, emocionais. E aí, o que eu falei antes, que ele estava levando o trabalho para casa, automaticamente ele está afetando o ambiente social no contexto familiar dele, porque ele chega em casa bravo, ele não atingiu meta, ele está estressado, ele não está dando atenção para os filhos, ele chega em casa, vai para o escritório dele, para o computador dele, para tentar finalizar alguns procedimentos que ficaram atrasados no ambiente de trabalho, ou chega tarde em casa, não está acompanhando a evolução e a educação dos filhos. Então, do ambiente profissional, que está lá no terceiro pilar, que é social, que é a profissão dele, atingiu o emocional e psicológico dele, que atingiu novamente o ambiente social, que é o contexto familiar dele. Vocês estão acompanhando o raciocínio, né? E aí, esse mesmo bancário, ele começa a apresentar alguns sintomas de azia, dores de estômago, ele não consegue mais comer direito, não está se alimentando direito, está demorando, ele não está fazendo intervalo direito, não se alimenta direito, come um lanche, ou toma muito café para ficar mais tempo acordado. E aí ele começa a ter sintomas físicos, biológicos, que é lá no nosso primeiro pilar da palavrinha biopsicossocial. Aí ele começa a ter refluxo, azia, ele começa a ter dores estomacais, e aí ele desenvolve uma gastrite. Essa gastrite, que é advinda dos sintomas emocionais dele, de ser nervoso, de se tornar mais agressivo,
de não conseguir controlar as emoções e também de estar tomando, né, muita cafeína, de não estar tendo uma alimentação correta. Aí ele começa, aí desencadeia uma úlcera no mesmo problema da gastrite, do estômago. Então, de um problema vai acarretando outro, vai desenvolvendo outro problema também. E esse mesmo sujeito, esse mesmo bancário, todas as vezes que ele chega em casa, ele chega com muita dor de cabeça. Porque o dia foi tão estressante, acumulou tantas atividades que a mente dele tá, sabe, tá fervendo, tá fervendo. E aí ele chega em casa extremamente estressado. E a primeira coisa que dói, além de ele já estar com esse movimento de dores estomacais, o que dói é a mente dele, a cabeça dele. Ele tem enxaqueca, começa a ter crises de enxaqueca. Então, percebe, eu estou trazendo um caso para vocês, mas isso poderia ser com qualquer outro profissional, em qualquer outra situação, pode acontecer com qualquer faixa etária, desde a criança até o idoso, de um sujeito que, por conta da sua dimensão profissional, atingiu e afetou as outras relações sociais dele e atingiu também aí a dimensão psicológica e física dele, né? Então, a maioria dessas pessoas vão fazer o quê? Vão tomar remédio para dor de cabeça, elas vão tratar num gastro, né? Essa gastrite nervosa, essa úlcera, eles vão tratar num gastro. Só que eles não estão observando para a raiz do problema. E aí, nós, psicólogos, é que vamos observar essa raiz do problema. Nós precisamos entender aonde que começou essa problemática e esses sintomas do nosso paciente. Se foi emocional, se foi psicológico, se foi questão sentimental, se está nas relações dele, se está na questão física. Não, a raiz é mesmo tratar essa gastrite. Ou então uma pessoa que é super paz e amor, tá tudo bem, começa a ter crises de enxaqueca. Né? Quem tem enxaqueca sabe. Tem dias que não, que tem que ficar no escuro, embaixo da coberta, no silêncio. Então, se é um dia que deveria ser produtiva, ela já não vai produzir tanto. Então, já afetou o ambiente de trabalho dela. Se nós pensarmos em uma problemática que começa da dimensão física, né? No caso, neurológica, biológica. Então, tudo está interligado e interdependente. Todos esses três pilares que nós observamos dentro da teoria geral do sistema, do biológico, do psicológico, do social, eles estão interligados, eles são interdependentes. Então, esse é um exemplo que eu quis trazer para vocês desse início assim dos conceitos, né, referente ao biopsicossocial que está dentro. Só que a teoria geral do sistema, que é esse, falando agora voltando para os três pilares da sistêmica, ele é muito mais do que isso, né? Estou trazendo assim uma visão do todo. A teoria geral do sistema ela é muito mais ampla, né? Ela tem muito mais conceitos e conhecimentos a ser observados. Quando a gente fala da teoria geral do sistema, a gente vai tentar entender a questão do sujeito na sua totalidade, todas essas dimensões que eu mencionei para vocês. Então, a gente tem conceitos vinculados aos relacionamentos intrapessoais e interpessoal, que são essas influências da nossa vida diante das experiências que nós temos.